A nossa querida Portuguesa de Desportos, o Silas esteve lá tentando salvar, mas a Portuguesa está uma esculhambação completa. Uma tranqueira, uma porcaria, cercada de gente incompetente e que complementou o ano com o doping do jogador Serginho e que foi ministrado no próprio clube. O jogador não tem nada a ver com isso. Aplicaram uma injeção de corticoide no jogador de uma maneira que, pelo menos pelo que os laudos dizem, não poderia ser feita. Foi relatado na súmula que foi aplicado o corticoide. Só que o corticoide só pode ser aplicado nas juntas e, segundo os laboratórios, prova e contraprova, foi aplicado no músculo. Isso é que vai ser resolvido por tribunais. Fechar o ano com chave de ouro. A Portuguesa foi rebaixada oficialmente essa semana. E nós tentamos ouvir pessoas importantes da colônia lusa, gente que tem muito o que falar, gente que já falou coisas importantes. Vamos ver o que está acontecendo com um dos mais tradicionais clubes do Brasil, que está sendo destruído pelos dirigentes, que inclusive... Não custa lembrar, a Portuguesa não caiu ano passado, fizeram um esquema, botaram o Fluminense no lugar e até agora não deram nomes. Vamos ver. 1, 2, 3-0. Cada gol do Oeste na última terça-feira serviu apenas para desligar os aparelhos que mantinham a Portuguesa respirando. Na lanterna da Série B com 21 pontos, a Lusa não tem mais salvação. Pela primeira vez em 94 anos, a Associação Portuguesa de Desportos está na 3ª divisão do Campeonato Brasileiro. Mas esta era uma tragédia anunciada e por isso dói ainda mais no coração de quem vive a Portuguesa. No dia seguinte ao rebaixamento, a decepção e a agonia estavam estampadas nos rostos de Jerônimo Gomes e Joaquim Justo dos Santos. Ao lado do jornalista e conselheiro da Lusa, Alexandre Barros, os dois homens que serviram por anos as cores verde e vermelha em todos os setores do clube, só tinham um pensamento. Mas eu faço um apelo, Elídio. Renuncie, entregue o cargo. Portuguesa tem que ter uma união, e para isso eu realmente peço ao atual presidente que venha abdicar do cargo. Após 9 anos da era Manuel da Lupa, Ilídio Lico assumiu a presidência da Portuguesa no dia 2 de janeiro deste ano. Foi aclamado o novo mandatário sem contar com adversários no dia 3 de dezembro de 2013. Se arrependimento matasse, eu estaria morto hoje por ter trabalhado barbaridade pela unificação, para que o Elídio fosse o candidato único. Mas a verdade é que o pesadelo do Clube do Canindé começou a ser desenhado 5 dias após a nomeação de Ilídio Lico, ainda sob o mandato de Manuel da Lupa. Na última rodada do Campeonato Brasileiro, o então técnico Guto Ferreira escalou irregularmente o meia Everton contra o Grêmio. O jogador, que precisava cumprir 2 jogos de suspensão, entrou em campo aos 32 minutos do segundo tempo contra o time gaúcho. A Portuguesa foi punida pelo STJD com a perda de 4 pontos. A decisão do Pleno salvou o Fluminense do rebaixamento e mudou o destino da Lusa. Do fim do mundo. Presidente, vice-presidente de futebol, diretor de futebol, técnico de futebol, gerentes de futebol, não sabiam que o jogador não podia jogar? Isso é mentira. Todo mundo sabe o que acontece dentro do departamento de futebol profissional. Não se apurou. Tem que apurar. A Portuguesa teve um prejuízo não de 30, de mais de 50, além do prestígio avaladíssimo como está. Está zerado o nome da Portuguesa. Quem deu tantas alegrias à Portuguesa como o tri do Campeonato Paulista em 73, também quebra a cabeça para entender o que aconteceu. Acho que a diretoria da Portuguesa poderia dizer o que de fato aconteceu para que o público soubesse. Eu já acho que houve incompetência e má fé também. Se entrarem aí, sigilo telefônico Rio de Janeiro, sigilo telefônico São Paulo, eu acho que as coisas vão ser clareadas de uma maneira que todos os torcedores da Portuguesa e os próprios dirigentes vão ver a coisa com mais transparência. Para Candinho, que foi treinador da Portuguesa no vice-campeonato brasileiro de 96 contra o Grêmio e gerente de futebol no acesso à elite do Paulistão em 2013, a Lusa é uma vítima do futebol brasileiro. A CBF foi muito dura com a Portuguesa
Porque eu cansei de ver em outros campeonatos o atleta que era julgado às 7 horas da noite, 8 horas, quando era numa sexta-feira, e o clube só ia ser notificado na segunda e o atleta jogava normalmente e cumpria depois no primeiro jogo, né? Eu duvido que eles tirariam se fosse um Flamengo, um Corinthians, um Grêmio, jamais tiravam. Aí existiu, eu acho, um corporativismo muito grande para beneficiar lá o Fluminense. O valor da cota oferecido a um time que disputa a Série A é muito superior ao ganho do clube que disputa o acesso. No ano passado, a Portuguesa recebeu cerca de 18 milhões de reais na primeira divisão. Na Série B, o valor caiu para aproximadamente 2,5 milhões. O baque foi grande. Depois de se ver obrigada a engolir o rebaixamento no STJD, a Portuguesa começou a Série B com o pé esquerdo. Na estreia contra o Joinville, o time se retirou de campo com o respaldo de uma liminar da Justiça Comum, que determinava a volta da Luz à primeira divisão. O clube foi novamente punido e perdeu o jogo por WO. Aí foi uma pressão efetuada por parte política, né, através do secretário do Conselho, o Fernando Guimarães, que ligou para o presidente, faltando 10, 15 minutos para começar o jogo, e fez um terrorismo. Mas não apareceu oficial de justiça, não apareceu Polícia Federal, não apareceu deputados como ameaçaram, não apareceu nenhuma investigação na vida dele, pessoal. E era essa ameaça. E ele, com medo, retirou o time de campo. E quem pagou caro foi a Portuguesa. A partir de então, a campanha da Portuguesa foi um desastre. A colocação máxima que o time obteve na tabela foi o 16º lugar. Em 33 jogos, apenas 3 vitórias contra 18 derrotas e 12 empates. Adicione agora na conta a passagem de 8 treinadores na temporada e a contratação de mais de 50 jogadores. Só para ter um exemplo, um jogador chamado Marcos Vinícius, que é uma prática que existe em alguns clubes de futebol, ele pagou 200 mil reais para ter uma vaga no time. Isso causou um problema porque houve uma promessa de que ele ficaria no banco, de que ele jogaria. E aí os próprios jogadores se reuniram e disseram, se ele for para o banco, se ele entrar, nós não vamos. E aí os técnicos, Marcelo Veiga e Silas, o não levaram o atleta para não perder o comando do grupo. E eu acho que se ele tivesse feito isso, chegado aos atletas e dissesse, olha, eu estou pegando 200 mil deste jogador, que é para pagar parte dos seus salários, e ele vai treinar aqui, era capaz que os jogadores até aceitassem. Mas não, nem satisfação foi dada. A Portuguesa ainda tem 5 rodadas a cumprir no calendário da Série B. Mas com os salários atrasados, os jogadores dão sinais de que o caminho até o final da competição será um verdadeiro calvário. Na última quinta-feira, o treino foi cancelado porque o elenco se recusou a trabalhar. Que só iria treinar quando o presidente aparecesse para dar uma satisfação. Um momento como esse tem que ter uma reflexão deles, da direção da Portuguesa, muito grande, né? E tentar, pelo menos, se unificar, coisa que nunca aconteceu. Eu acho que a Federação Paulista de Futebol tem que ajudar um pouco a Portuguesa também, pela tradição que é a Portuguesa, né? Para ela poder fazer um bom campeonato paulista, ou se ela não tiver condições, pedir licença por esse campeonato paulista para poder se reestruturar. Terceira divisão não é o nosso lugar. Nós temos que realmente olharmos para frente, renunciarmos às nossas vaidades e tentar reconstruir a Portuguesa para aqueles que nos sucederem. A Portuguesa tem um patrimônio de 800 milhões. A dívida da Portuguesa hoje é de 200. Não é nenhum absurdo você disputar a Série C. O maior absurdo é disputar a Série C com os incompetentes que estão lá. Vai chegar a Série D. Terrível, hein? Terrível. E os jogadores estão em greve, não estão treinando, mas eu conversei com o capitão da Portuguesa, o Valdomiro, e ele garante que ele, como capitão, defenderá a ideia da Portuguesa jogar. Treinar não, porque o presidente Lídio Lico esteve com os jogadores e disse que pagaria, mas claro que ele não tem crédito nenhum, né? Não tem a menor credibilidade, os caras querem receber, não é que o negócio de cheque e tal, dinheiro, porque até agora não cumpriu nada. Então, Silas, você esteve recentemente, você foi um dos técnicos da Portuguesa, o que você pode dizer pra gente? Eu fico assim chateado porque o trabalho dentro de campo, no CT, estava muito bom, trabalho gostoso, não recebi da Portuguesa nada, só gastei dinheiro. Mas eu não vim para a Portuguesa por causa de dinheiro. Eu vim para a Portuguesa porque a Portuguesa tem uma camisa forte. E eu não tinha trabalhado ainda no estado de São Paulo. Então eu queria vir para São Paulo também. Mas eu queria trabalhar. A Portuguesa não ia cair dentro do campo. Porque o trabalho estava começando a tomar forma já. Mas aí você viu o próprio depoimento que a gente ouviu ali de situações
que... Trazer um jogador e obrigar a colocar, porque técnico, senão... Porque pagaram para que ele fosse colocado. O Veiga como técnico, o Argel como técnico, não tem como a gente fazer um negócio desse. Porque a gente não trabalha mais em lugar nenhum. E depois desses 200 mil aí que foi falado, não iam dizer que alguém recebeu, iam falar que foi o técnico que recebeu o dinheiro. Porque é assim que acontece, você não está mais lá para se defender, e aí vão acabar falando que foi você, que você não trabalha mais, Flávio, porque o jogador conversa com o jogador. Verdade. Então, assim, eu lamento muito que a Portuguesa tenha chegado nesse estágio. Para mim, foi bom como treinador. Imagina se eu estou lá agora, nesse momento. Mas eu queria trabalhar, não importa se a Portuguesa caísse para a Série C. Trabalhar, fazer um trabalho. Agora, nós chegamos lá, tinham 40 jogadores. Você tem que mandar 15 embora. Você tem que ficar com um grupo com 25 jogadores. Aí você faz uma lista de 10 iniciais, o diretor fala, não, esse aqui não pode porque está emprestado pelo clube, o clube que paga ele, não pode mandar. Esse aqui não pode porque se mandar ele embora, vai levar os outros 2 que o empresário trouxe. O empresário trouxe 3, se mandar esse aqui embora, vai levar os outros 2 também. E aí como é que você faz? Esse não pode porque... E você, treinador, tem que estar preocupado em arrumar o time taticamente, dar um padrão para o time, devolver alegria para o trabalho, dos negócios que eles armaram devolver confiança para o jogador. Me ligaram de um clube aqui de São Paulo, grande, perguntando a respeito de 2 jogadores da Portuguesa, o que eu achava deles, porque eles iam começar a seguir esses jogadores. Eu falei para os 2 jogadores, liguei para eles, falei, olha, me ligaram, não falei o clube, mas clube grande de São Paulo, que eles estão seguindo vocês. Então, independentemente da situação, continua, porque eles devem vir atrás de vocês aí. Então, isso tá dizendo que o trabalho tá bom, mas sem receber jogadores, agente, apartamento, essa coisa toda. Então, fica bem complicado, né? Ô, Flávio, você sabe que antes da Copa do Mundo, durante a Copa do Mundo, eu sempre mencionei que ao término da Copa do Mundo, nós iríamos ter grandes problemas na estrutura do nosso futebol. Porque nós investimos muito dinheiro, foi-se investido muito dinheiro em atletas, técnicos, e nós sabíamos que não teríamos condições de manter essa estrutura. Se não houver uma reformulação geral no futebol do Brasil, muitos clubes ainda vão quebrar. 7-1 para a Alemanha. Anitta, tem uma foto que você quer mostrar? Isso, um e-mail e uma foto do Everton Calício, tá? Vamos mostrar a foto dele, João? Associação Portuguesa de Desportos, olha que bonitinho. Ele conta aí no e-mail, Flávio, é o seguinte, ele fala que apesar de ele não ter nenhuma ligação, a família dele não ser portuguesa nem nada, ele sempre torceu para o clube, né, para a Portuguesa, e disse que está arrasado com essa falência e essa situação que o clube está passando, e que isso se deve a uma diretoria ineficiente e incapaz de achar soluções para os seus problemas. Ele gostaria que a imprensa desse mais, né, se empenhasse mais nisso. Ele assina aqui, ele é sócio, ele é assessor, ele é historiador do Museu Histórico da Portuguesa e ex-diretor do Departamento de Comunicações da Lusa. Nós mantivemos contato com o pessoal da Portuguesa, ninguém quis se manifestar, é claro que continua aberto o espaço para que se manifestem.